Fala, gente amiga, tudo bom? Eu sou Carlos Lose e esta é a Batata Espacial, seu site de cultura nerd e de cultura em geral na internet. Meu canal no YouTube é o Carlos Eduardo Lose Rezende. Lose se escreve L-O-H-S-E, Rezende se escreve com Z. Se inscreva no canal, toque o sininho das notificações para saber quando tem vídeo novo. Curta, compartilhe, comente. Venha participar das nossas discussões sobre cinema, séries, cultura e outras coisinhas mais, tá? E hoje eu quero falar com vocês de um filme alemão do Tom Tykwer. Acho, não sei se fala assim, tá? Tom Tykwer, né, nós sabemos, né, ele é muito famoso pelo grande filme dele, né, que passou lá no Festival do Rio de 2003, pô, tô ficando velho, cara, lá no Festival do Rio de 2003, se eu não me engano, que foi o Corra, Lola, Corra, né. Cara, eu nunca fiz vídeo desse filme, eu adoro esse filme, tá, é um filme que tem um ritmo muito frenético, né, que conta uma mesma história três vezes, de três formas diferentes, né? Então ele é um cineasta que trabalha as coisas dentro de uma vibe extremamente experimental, né? Então você vai ver coisas muito surreais, coisas muito lúdicas, né? Nos filmes dele também, né? E ele tá, né, dentro desse espírito fazendo agora um filme chamado A Luz, tá? Esse filme ele é bem interessante porque, vou dar spoilers aqui como eu sempre faço, tá, gente? Porque ele vai trabalhar uma questão contemporânea da sociedade alemã, uma coisa que está acontecendo na realidade, que está acontecendo no dia a dia da sociedade alemã, mas ele vai fazer isso de uma forma muito lúdica e de uma forma também muito surreal, né? O mais interessante é isso, né? Mas eu tenho que falar do filme aqui, né? Dar o plot do filme aqui e explicar pra vocês, tenho que dar os spoilers aqui. Nós temos uma família aí, tá? O pai é um cara que trabalha numa empresa, né? Meio que faz ações de responsabilidade social, aquele negócio todo, né? A mãe, ela trabalha numa ONG, né? Que ajuda pessoas, né? Necessitadas na África, que leva teatro para crianças africanas, né? Coisa e tal, né? Você vai ter a filha, né? Que a filha só fica nas baladas o tempo todo pra cima e pra baixo com os amigos e fica lá se drogando, bebendo, e fica a noite inteira lá com os amigos lá, agarradinha com os amiguinhos dela, né? E tem um filho que só fica trancado no quarto jogando videogame o tempo todo, né? E aí o que vai acontecer? Eles têm uma empregada, né? Que tá ajeitando a casa e a mulher acaba morrendo, né? Ela tem um infarto dentro da casa e acaba morrendo. O filme ele começa muito fragmentado. Ele mostra a vida em separado desses quatro personagens. Do filho, da filha, do marido, da esposa. Como se fossem quatro pessoas que não tem rigorosamente nada a ver uma com a outra. E a empregada também, né? A empregada a gente ainda vê que ela tá na casa e ela tá trabalhando na casa que tem um filho lá que joga videogame trancado no quarto, né? Pelo menos a gente ainda sabe disso, né? Mas quando ela morre, o que acaba acontecendo? Todas as pessoas convergem e vão para casa, né? Vão para aquela casa, né? Todos esses quatro personagens do filme, né? E eles encontram a mulher morta ali, né? E quando eles vêm... E alguns deles passam pela cozinha e nem veem que a mulher tá estirada no chão, né? Eles só vão ver depois, né? Então o que acontece, né? Quando você tem esse enterro, né? Dessas pessoas aí, dessa empregada, né? Começa a dar aquele clique na cabeça deles, né? De como eles estão tão distantes uns dos outros. Você tem famílias inteiras que vivem juntas, mas que na verdade elas estão no dia a dia separadas. Cada uma está vivendo a sua vida e não tem interação de ninguém com ninguém ali. E isso começa a incomodar eles, né? E isso é passado no filme de que isso é um problema recorrente nas famílias alemãs, né? Que as famílias são muito isoladas, né? E que as pessoas praticamente não têm vida mais familiar, não tem uma vida mais junta ali, né? Nessa brincadeira toda, o que vai acontecer? A esposa, né? Ela vai conhecer uma mulher que vai meio que trabalhar como governanta na casa deles, né? Uma mulher de origem muçulmana, de origem árabe, né? Vai meio que trabalhar como governanta na casa deles, coisa e tal, né? E essa mulher percebe, né? Essa crise familiar, né? E ela tem uma paradinha que fica jogando luz na tua cara. Um estroboscópiozinho que fica jogando luz na tua cara. E aquele estroboscópiozinho lá tem uma propriedade científica, né? Meio mágica, né? Mas científica também, né? Com aquela luz sendo jogada na tua cara lá, ela induz o teu cérebro, né?
a passar por experiências da época do nascimento e da véspera da morte, vamos dizer assim, né? Então esse tipo de coisa levaria, né, você a rever teus conceitos, a repensar a vida, coisa e tal, né? E ela começa a usar aquilo como uma espécie de terapia familiar com esses caras, né? Só que o que vai acontecer? Vai ter um momento em que essa experiência ela vai se revelar ser uma coisa muito perigosa. Eu não vou dar muitos spoilers aqui do filme, esse negócio todo, né? E aí vai ser tudo dentro de uma parada muito surreal, porque você já imagina essa luz sendo jogada na cara, né? Vai dar ao Tom Tykwer a possibilidade dele fazer um cinema experimental ali, botando muito surrealismo no filme, né? E isso daí vai ser um dos destaques interessantes do filme, no final das contas aí, tá? É interessante também que a Bohemian Rhapsody do Queen aparece o tempo todo, porque, por exemplo, essa mulher, né, no caso, né, que trabalha na África, coisa e tal, essa esposa do filme, né, ela teve um amante na África, ela teve um filho com esse amante, né, e esse filho às vezes fica, né, na casa com eles também, o menino fica cantando Bohemian Rhapsody ali o tempo todo, né, e ele inclusive vai ser uma peça-chave no final do filme, mas eu vou dar spoilers demais se ficar falando aqui, né. Então você vai ter esse núcleo familiar, ainda tem esse garotinho adicionado aí, né? E a gente vai ter situações muito surreais no filme, né? Por exemplo, tem uma hora lá que ficam personagens voando para lá e para cá pela cidade, né? Acho que até durante a própria música do Bohemian Rhapsody você vai ter um número musical com Bohemian Rhapsody, outro número musical também com o pai da família também, vão ter dois números musicais bem rapidinhos, tá? Que ficam até meio deslocados do filme, né? Porque ele não é um filme musical, né? Mas vai ter dois números musicais no filme, né? Então é essa coisa lúdica, né? Que eu tô falando do Tom Tykwer, no caso, né? Que ele faz essa coisa meio fora da curva, essa coisa meio experimental, né? Nos filmes dele, né? Então esse filme ele vai ter muito isso. Agora, gente, tem que ter paciência com esse filme, tá? O filme tem 3 horas, praticamente 3 horas de duração, com direito a muitas DRs para tudo quanto é lado. Eu não sou um cara que gosta muito de DR, né? Mas esse vai ser um filme que vai falar de relacionamentos humanos e intrafamiliares, né? Então vocês já imaginam a situação, né? Então, por exemplo, uma hora vai ter que... uma hora um vai ter que entrar na vida do outro ali. A irmã, por exemplo, vai ter que começar a jogar videogame com o irmão, né? A família vai ter que ir na balada junto nas baladas junto com a filha, né? Para poder interagir. Vai ter que ter essas experiências interativas também no final das contas, tá? Agora, o filme é aquela coisa, né? Ele vai ter uma grande catarse no final, tá? E talvez até por causa da luz, tá? E essa catarse, talvez, né, essa pancada, né, que todos os personagens do filme recebem no final, né, ao final do filme, né, é que de repente vai fazer com que eles revejam, tá, os seus conceitos para poderem se relacionar no filme de uma forma um pouco melhor depois que o filme acaba, né. Agora, é um filme interessante, tá, gente? Um pouco cansativo, confesso a vocês que eu dei minhas cochiladas, que realmente eu já estava vendo meu quarto filme ontem, quando eu vi o Das Licht, ontem, né, Das Licht, né, a luz, né, que é o título em alemão, né, mas ainda assim deu para eu pescar bastante coisa do filme, tá, deu para entender bastante coisa do filme, e o filme ele vai mais ou menos por essa vibe aí. Vale a pena dar uma assistida nesse filme, tá, gente? Não tô dizendo que é um filme ruim, tá, coisa e tal. Agora é um filme que tem uns toques muito loucos, muito surreais, tá? E tem umas paradas muito lúdicas também, com direito a bastante Bohemian Rhapsody, né? O que já ajuda bastante, diga-se de passagem, tá? Então deem uma procurada nesse filme do Tom Tykwer, porque é um bom diretor alemão, tá? O cara que fez Corra, Lola, Corra, a gente sempre tem que prestar atenção no que ele faz, né? Ele fez outros filmes também muito importantes aí, tá? E deem uma olhada na filmografia desse diretor, porque vale a pena, tá certo, gente? Vou ficando por aqui, tá? Desejando vida longa e próspera a todos. Meu canal no YouTube é o Carlos Eduardo Lose Rezende. Meu site é o Batata Espacial, tudojunto.com.br. Futuramente vamos conversar sobre mais filmes aí com vocês, tá bom? Abração, fui e até a próxima. Da ist diese Familie. Es geht ihnen nicht gut. Ich werde ihnen helfen. Sie müssen mir einen Gefallen tun. Einen großen. Hallo. Hallo.
Wir sind eine typische deutsche dysfunktionale Familie, wo jeder sein eigenes Süppchen kocht und sich einen Scheiß um den anderen schert. Ihr seid alle an einem Punkt, an dem sich etwas ändern muss. Etwas Grundsätzliches. Was schlägst du vor? Bist du bereit? Ja. Hier beginnt ein neues Kapitel. Und das werden wir gemeinsam schreiben.